Em primeiro lugar, queria dar bom dia para todas as pessoas aqui presentes e agradecer muito essa presença, agradecer a todos e todas também que estão dando esse apoio técnico aqui para a gente hoje, e agradecer especialmente o nosso convidado, né, que é o pesquisador Gésio Abílio de Souza. O Gesser é fundador e integrante do coletivo Aquilombare, né? Possui pós-graduação em História da África e da Diáspora Africana pelo Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos e é doutorando de Relações Internacionais na PUC-Rio, onde ele vem desenvolvendo a tese sobre desafiar racializações, transversalizar a política externa brasileira, uma cartografia das práticas de resistência negra. Então, muito obrigada, Géser, por ter aceito aqui o nosso convite. E só para destacar, essa atividade aqui é uma atividade que está sendo realizada a partir de um diálogo, a partir de uma parceria entre o BRICS Policenter, e o C20. O C20 é o grupo de engajamento da sociedade civil no G20. E essa proposta aqui está um pouco que alinhada com a própria missão, do BRICS Policenter. Qual é essa missão do nosso think tank, do nosso centro de estudos? É justamente nos voltarmos para o enfrentamento das desigualdades globais, desigualdades de todas as ordens econômicas, políticas, sociais, étnicas, raciais, de sexo, de gênero, de sexualidade, enfim. Então, e sempre olhar para isso a partir de um olhar do sul global. Por outro lado, também, a gente tem um compromisso com o processo de democratização da política internacional. Então, por meio, por exemplo, de cadernos, relatórios, debates públicos, a gente vem tentando mostrar como que essas questões internacionais, que parecem bastante abstratas, afetam nosso dia a dia. E foi justamente nesse esforço que a gente fez também, junto com o C20, esse grupo de engajamento da sociedade civil, a gente lançou no dia 23 de fevereiro um caderno para entender o G20. Então, no sentido de popularizar, de democratizar o acesso à informação sobre o G20. Isso a gente fez em combinação com a rede Jubileu Sul, com a BONG, a rede de ONGs e outros movimentos sociais. E esse caderno está disponível no nosso site, no site do BRICS Policenter. Tá? Agora, então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o Géser, que vai falar para a gente. O título da oficina dele hoje é Interseccionalidade e Transversalidade, das noções às ferramentas analíticas. Muito obrigada, pessoal que está assistindo, e Géser pode começar. Olá a todas, todos e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao BRICS Policy Center, ao C20, pela organização deste evento, ao convite em especial à professora Marta. E é uma honra de ter o prazer de debater esse tema com vocês, de compartilhar algumas ideias. Eu vou aqui compartilhar os slides. Bom, e também gostaria de agradecer ao público que está presente aqui hoje. Muito obrigado. Gostaria também de sinalizar que eu estarei aqui hoje na posição de pesquisador. Como a professora Marta comentou, a minha área de pesquisa no doutorado tem sido a política externa, com foco na discussão racial, mas eu vou fazer um esforço aqui hoje de dialogar com alguns outros temas, econômicos inclusive, mas eu não sou economista. É um exercício para aplicar a interseccionalidade e a transversalidade. Bom, a ideia hoje, os principais objetivos,
é discutir as noções, os conceitos de interseccionalidade e de transversalidade. Eu não vou chegar a entrar em um grande debate teórico, é mesmo mais compartilhar, a definição disso e depois pensar em como instrumentalizar esses conceitos. Então, eu gostaria de passar sobre a interseccionalidade como uma ferramenta analítica, depois pensar a transversalidade como uma lente analítica e depois propor um método que combina essas duas coisas, a interseccionalidade e a transversalidade. Então, vou passar por esses dois objetivos. Então, começando com o conceito de interseccionalidade, ele, assim, como muitos de vocês devem conhecer, saber, ele foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, uma feminista negra influente nos Estados Unidos, defensora dos direitos civis, especialista na área do direito, mas, assim, na empiria, na prática, de alguma maneira ele já estava incluído nas demandas e nas práticas dos movimentos negros e movimento de mulheres negras. Inclusive, já era um conceito, não era um conceito que estava cunhado dessa maneira, mas já era, de alguma maneira, trabalhado por pesquisadoras negras. Aqui no Brasil, nós tivemos Lélia Gonzalez, que discutia bastante a, a dupla opressão, na questão da mulher negra, o atravessamento de gênero e raça. Nos Estados Unidos, nós tínhamos também a Audre Lorde, que trabalhava muito a questão de gênero, raça e sexualidade. Então, a ideia do conceito já estava sendo aplicado, mas a forma como formalmente ele foi cunhado como interseccionalidade, ele é atribuído a Kimberly Crenshaw. Bom, a ideia do conceito é pensar uma releitura das experiências de subordinação vividas por mulheres negras, a forma como ele foi proposto inicialmente. E aí a Kershaw pensou isso particularmente no contexto de legislação de antidiscriminação racial. Eh, a ideia da interseccionalidade envolve, então, reconhecer a interconexão de diferentes categorias de identidade como gênero, raça, sexualidade, capacidade, regionalidade, cultura, língua, e como essas relações de poder interseccionam as experiências e as posições das pessoas. Então, são inúmeras categorias, é um desafio, inclusive, né, com a aplicação da interseccionalidade para dar conta de todas essas categorias, esses marcadores sociais. E a Crenshaw, ela utilizou para compreender esse conceito a metáfora do cruzamento. Então, cada via representa um eixo de subalternidade, e de opressão, como racismo, sexismo, LGBTfobia, xenofobia. E a depender da posição de uma pessoa nesse cruzamento, ela terá uma determinada posição na estrutura social que vai estar relacionada com certos privilégios ou desigualdades, desvantagens. Então, por exemplo, a mulher negra no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros países é duplamente atravessada por dinâmicas, né? Essas vias de gênero e raça, e aí isso faz com que ela tenha uma experiência diferente de uma mulher branca. Então, a interseccionalidade, ela nos ajuda a entender que essas formas de opressão, elas não operam de forma, isolada. Elas se combinam e se reforçam mutuamente. E aí essa combinação vai trazendo experiências diferentes e posições diferentes de pessoas na estrutura social. E essas experiências e esses atravessamentos, eles são contextuais, então depende de país e de cultura também. Então, essas hierarquias que vão se dando em razão das desigualdades, elas variam de lugar para lugar e de cultura para cultura. Outra autora que eu gosto de trazer para discutir interseccionalidade é a Patricia Hill Collins. Ela também é outra feminista negra norte-americana e ela tem se dedicado a trabalhar a interseccionalidade de diferentes formas, como paradigma, teoria social crítica e também metodologia. E ela propõe alguns conceitos interessantes para a gente pensar as diferentes dimensões que estão imbuídas dentro da interseccionalidade, que são esses que estão no slide.
Então, a relacionalidade é o primeiro deles. Então, pensar as relações entre diferentes categorias, como elas se combinam, e moldam posições sociais das pessoas. Então, as posições são sempre relacionais em razão dessas categorias. A complexidade pensar a interseccionalidade, que é uma abordagem complexa, que leva em consideração múltiplas experiências e diferentes formas de opressão. Isso levanta um desafio também de localizar essas diferentes experiências e como trabalhar elas. Um outro conceito interessante é a localização social. Eu gosto bastante desse conceito, que é localizar como as pessoas estão eh, posicionadas na estrutura social. Isso faz com que elas tenham determinado acesso a recursos limitado ou privilegiado e também a oportunidades. E então essas posições elas são dinâmicas e também são moldadas e moldam experiências. E as opressões e desigualdades sociais, que elas são interdependentes. Então, não é possível trabalhar as categorias e as desigualdades de forma separada. Com a interseccionalidade, as opressões elas são resultado da interação complexa de diferentes categorias de identidade e relações de poder. Então, ao invés de uma pesquisa, de uma análise, só utilizar a análise de gênero, o que faz com que possa universalizar diversas experiências de mulheres, a interseccionalidade vai buscar encontrar e localizar as diferentes posições e experiências diferenciadas de mulheres, combinadas com outros marcadores, gênero, sexualidade, capacidade, regionalidade. Então, esse é o conceito, assim, de interseccionalidade. E aqui eu já entro já numa primeira ferramenta eh, metodológica, que é a política de fazer outras perguntas. Essa proposta vem da Crenshaw, mas ela também está se baseando em uma outra feminista. Eu não lembro agora o nome dela, mas a Crenshaw propõe, resgata essa metodologia e faz isso como abordagem interseccional, que é basicamente fazer outras perguntas sobre um determinado contexto, para chamar para o debate outros cenários possíveis que geralmente são desconsiderados, ocultados, e reconhecer as outras experiências que estão sendo apagadas, invisibilizadas. E aí eu estou trazendo aqui essa proposta de ferramenta da interseccionalidade a partir de uma autora chamada Isadora Cândia dos Santos, que ela vai dialogar com a Crenshaw, com essa metodologia, para pensar numa análise de políticas públicas que também pode ser aplicado tanto em legislação, em programas já consolidados, para revisar eles, mas também para ajudar a construir novos projetos e políticas. A citação abaixo é uma citação da Crenshaw, onde ela está pensando essas novas perguntas sobre um contexto. Então, onde está o sexismo nisso? Qual a sua dimensão de classe? Onde está o heterossexismo? E a fim de ampliar ainda mais tais questionamentos, poder-se-ia perguntar de que forma esse problema é matizado pelo regionalismo, pelas consequências históricas do colonialismo. Então, você pega um problema, uma questão, e começa a refletir com outros olhares, fazendo questionamentos com esses atravessamentos, das categorias dos marcadores sociais, para tentar localizar, outras experiências, outros efeitos discriminatórios que geralmente são apagados. Bom, então essa metodologia de fazer outras perguntas, combinado com uma análise de políticas públicas, de programas, de revisão de legislação e tudo mais, começa com uma primeira etapa que é a seleção. Então, a gente vai ter um material de texto que a gente coleta e a gente faz uma seleção de indicadores e marcadores adequados para a gente tentar obter resultados mais precisos e relevantes. Essa etapa, ela exige um processo reflexivo e cuidadoso, onde a gente precisa levar em consideração a expansão dos temas e os diferentes aspectos que os compõem. Os indicadores, a gente faz uma seleção, aquilo que geralmente está
sendo mostrado no projeto, no texto, que geralmente é fácil de identificar. Geralmente um projeto tem um eixo temático, um objetivo, uma meta, uma medida específica, um público que pode ser geral ou mais específico, recursos ou um orçamento previsto. Tudo isso fornece uma base estrutural para análise. E o que a gente vai fazer é separar, selecionar esses indicadores dentro do documento, dentro do conjunto de textos, com uma certa sensibilidade interseccional, olhando para marcadores com relação a gênero, com raça, com etnia, com sexualidade, com regionalidade e tantos outros, para a gente ter um olhar mais aprofundado sobre os temas que estão sendo abordados no projeto. Então, tentar identificar, será que está falando de gênero, de raça? Se fala, como é que ele se manifesta no objetivo? Como é que ele se manifesta numa meta? Tem recurso previsto para isso? Então, é interessante começar com essa seleção desse material. Uma segunda etapa seria a categorização. Então, a gente selecionou os elementos, meta, objetivo, geralmente eu gosto de colocar numa planilha, e depois começa a organizar e interpretar essas informações textuais, especialmente quando está ali de maneira explícita, direta e também simples, né? Isso funciona, a gente pode fazer isso através de um processo de classificação de informação por temas, por qualquer outro indicador, ou melhor, qual outra importância ou relevância que a gente atribuir que pode ser por grupos de pessoas, de grupos sociais, enfim. E aí a gente vai reagrupando esses elementos textuais com aquelas categorias pré-definidas que a gente elenca, de gênero, de sexualidade, de raça, de regionalidade. E vai fazer, e ao mesmo tempo, essa categorização, essa seleção de informações, ela já começa a vir com esse levantamento de outras perguntas. Então a gente vai fazendo outras perguntas para tentar classificar essas informações. Então, por exemplo, sobre o tema, a gente pode levantar perguntas questionando quais são as menções e seus planos executivos quanto à equidade de gênero e raça. E qualquer outros termos que a gente possa buscar, equidade, igualdade, racismo, discriminação, desigualdade. A gente faz uma localização no texto com relação a esses termos e verificando como eles estão sendo, mencionados para identificar os temas que o projeto está elencando. Depois a gente pode fazer uma atribuição de papéis. Em que sentido? É tentar verificar quais são os papéis que estão sendo atribuídos ao objetivo, à finalidade, à meta, ao público. Então, é um processo de interpretativo. A gente selecionou as informações, viu que uma determinada palavra está sendo mencionada. Agora a gente tenta verificar qual que é o papel que está sendo atribuído a gênero no objetivo. Qual que é o papel que está sendo atribuído a mulheres negras numa linha de ação ou numa meta? Quais são as metas específicas ou gerais voltadas para os temas? Para o tema de discriminação, de equidade e tantos outros. Existe uma tipificação de públicos como beneficiários da política? Público geral, público específico? Há uma previsão orçamentária para o combate ao racismo, para o combate à fome, à pobreza? Há uma previsão de participação regular de mulheres, de pessoas negras nas atividades? Há um reconhecimento dessas temáticas, das necessidades da diversidade étnica, sexual, ou é tudo deixado de maneira muito implícita, subentendido? Então, essa é uma outra forma de a gente estar fazendo a categorização das informações. A partir disso, fez o levantamento e a categorização dessas informações, a gente parte para uma análise. Então, a gente pode construir conclusões baseadas nas premissas levantadas, com os questionamentos que fizemos, em relação ao processo de categorização, e para basicamente definir causas e efeitos. Então, se o projeto, uma lei define causa, quais são os possíveis efeitos que possam vir? Foi estabelecida uma meta. Quais são os efeitos dessa meta realmente ser concretizada ou não ser concretizada para um determinado público?
E eu acho que dois conceitos interessantes que podem ser aplicados na análise é o de superinclusão e subinclusão, que é o de invisibilidade interseccional. Só um parênteses aqui, às vezes eu olho para o lado, é basicamente porque estou com uma segunda tela olhando os slides. Então, o conceito de superinclusão é quando a discriminação ela é compreendida e absorvida apenas por uma visão. Então, uma visão assim, universal, ou uma única visão, sem o reconhecimento de outras discriminações atreladas. Por exemplo, quando há uma superinclusão da questão de gênero, e aí pressupõe que todas as mulheres sofrem a mesma forma de discriminação, e aí não leva em conta a discriminação sofrida por mulheres lésbicas, por mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, mulheres em situação de rua. Então, a diferença dentro da própria categoria, ela fica invisível. Então, há uma super inclusão de gênero, por exemplo, e o restante fica invisível internamente dentro do grupo. A subinclusão é o inverso, é quando a discriminação de grupos não dominantes não é considerada, é deixada de lado. Então, o conjunto de problemas específicos ligados a esses grupos ficam invisíveis. Então, por exemplo, as experiências de mulheres negras e indígenas não sendo percebidas como uma questão de gênero, mas só de raça e etnia. Então, há uma subinclusão desses problemas. Então, eu acho que esses dois conceitos são interessantes que podem ajudar na análise para instrumentalizar a interseccionalidade. Porque é muito comum eu ver em projetos voltados para gênero, por exemplo, ou outras temáticas, e não levam em consideração as diferentes posições e localizações específicas de mulheres, de pessoas trans e tantos outros grupos que também são atravessados por gênero. E a gente faz novamente outras perguntas, essa metodologia para também instrumentalizar e construir a análise, e a partir também de outras categorias. Aqui, a Isadora, ela propõe essas categorias: interpretação, centralidade, limitação, e ela chama de exercício interseccional, mas eu prefiro chamar de reflexão interseccional, mas outras categorias podem ser construídas por vocês. Então, eu vou passar um pouquinho sobre essas categorias. Então, interpretações é basicamente verificar como que o projeto de lei, ou um projeto de uma política, um programa específico, atribui, interpreta as posições, as experiências, os temas. Então, qual que é a interpretação que o projeto dá? E a gente pode levantar questões. Quem é mulher neste projeto? O que é gênero para este projeto? Quem é indígena? Quem é negro? O que é racismo? O que é deficiência? O que é desigualdade nesse projeto? Então, a gente vai interpretando a partir mesmo do texto. Outras questões que a gente pode ver também na análise, na interpretação, é verificar se há uma diluição da questão, da relevância, da complexidade dos temas. Será que a questão do combate ao racismo é tratada de maneira muito superficial e o restante é tudo diluído? Ele é subentendido ou ele é assumido de forma explícita? O tema foi abordado de forma superficial ou foi trabalhado a partir de várias dimensões? Então, essa é uma categoria para a gente utilizar na análise. Foi para trás. Outra é a questão da centralidade. A centralidade basicamente é o peso da importância que atribui a um determinado, aos temas, né? Qual é a centralidade atribuída à equidade de gênero e raça? Por exemplo, a partir dos temas apresentados e identificados lá na seção de categorização. Qual é o peso das metas atribuídas com relação a esses temas, considerando todo o projeto como um todo? Será que a questão de gênero e de raça apareceu em vários objetivos ou teve uma seção, um parágrafo lá muito separadinho, específico? A superação da desigualdade foi vinculada qualitativamente e quantitativamente alguma abordagem específica ou foi trabalhada de uma maneira muito ampla e geral? Então, essas perguntas nos ajudam a pensar a centralidade. A questão também de se tem objetivos específicos voltados para a autonomia das mulheres, autonomia de pessoas negras e outros grupos, ou apenas tratou eles como destinatário de uma política pública.
Então, ou seja, incluiu participação deles também no projeto, autonomia. Outras categorias é a limitação, né? Verificar o que está ausente no projeto, aonde ele não avançou. Limitações de entendimento. Então, a limitação da abordagem, qual grupo está sendo incluído e excluído. A limitação basicamente é verificar essas exclusões e lacunas que possam existir no projeto e onde ele não conseguiu avançar. E reflexões interseccionais seria o que pode ser feito para além disso, né? Isso já é uma parte nossa. Então, teve limitações, teve lacunas do projeto. Quais são as possíveis respostas a esse que podemos ter a esse projeto? Quais medidas, soluções, intervenções a gente pode construir? Quais são os efeitos possíveis que possam vir da concretização da determinada meta, mas também da não concretização da meta para determinados grupos? Então, como é a situação da mulher negra, indígena e trans beneficiária dessa política? Se não trouxe questões específicas, nomeações específicas sobre esses grupos, tratou, por exemplo, o gênero de uma maneira muito ampla, ou seja, houve a super inclusão de gênero, e aí a gente pode questionar como que fica a situação desses outros grupos? Da mulher trans, por exemplo. Quais são as possíveis desvantagens e desigualdades enfrentadas por outros grupos específicos que não são tratados no projeto? Quais são os mecanismos que poderiam ajudar a minimizar essas desigualdades? Então, essas são outras perguntas para a gente começar e refletir sobre o que pode ser feito depois e bem como aonde o projeto não alcançou e o que isso acaba produzindo em efeitos práticos na população. Esse aqui é um exemplo da própria Isadora. Ela pega o Plano Nacional de Agroecologia e faz uma análise. Então, ela separa aqui numa tabela os eixos, né? Então, são várias coisas que ela analisa, eu só fiz um recorte de alguns pontos. Então, por exemplo, tem o eixo de produção, ela identifica os objetivos, as metas, seleciona, também identifica, localiza os recursos previstos para as iniciativas. Então, objetivo um, ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica. Aí tem a meta um, ampliar o número de produtores acessando crédito de custeio e investimento adequados à população orgânica, à produção orgânica e base agroecológica. E aí tem as iniciativas, desenvolver normas e instrumentos de crédito específico para sistemas de produção orgânica e de base agroecológica, facilitando o acesso das mulheres e jovens, e não tem recurso previsto. Aí tem outra iniciativa 8, capacitar 150 operadores de crédito nas linhas de financiamento específicas para as mulheres e os jovens com foco na produção orgânica e de base agroecológica, 150 milhões de reais. E por aí vai, tem várias iniciativas e metas, e ela vai categorizando, selecionando essas informações. E aí eu lembro que na análise dela, gênero está super incluído. Não, há uma invisibilidade de outras experiências, de outras localizações de mulheres, por exemplo, as negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que vivem em ambiente rural. Então, não é trabalhado essas especificidades. Aqui é um outro eixo que ela identifica de comercialização e consumo. Então, objetivo 6, fortalecer e ampliar o consumo de produtos orgânicos e de base agroecológica, com ênfase nos circuitos curtos de comercialização, mercados locais e regionais, mercados institucionais e compras governamentais. Aí tem uma meta 14, apoio à promoção e comercialização de produtos orgânicos de base agroecológica, e vem as iniciativas que ela identifica com relação a gênero, né? Garantir que as chamadas de mulheres e de organização produtiva contemplem atividades de captação, elaboração de projetos e assessoria aos grupos de mulheres ao acessarem esses programas, né? São programas específicos. Então, sempre vai aparecendo mulheres, mulheres, e não traz especificidades. No máximo, acho que é mulheres rurais. Então, o objetivo 8, incluir nas chamadas públicas para organizações produtivas de mulheres rurais o apoio à realização de feiras de produtos, sementes agroecológicos e orgânicos. E aí ela faz o exercício, ela identifica algumas limitações, faz perguntas, identifica as possíveis respostas. Então, uma pergunta que ela levantou é: quais são as possíveis desvantagens e desigualdades enfrentadas
pelas mulheres não beneficiárias desse plano de agroecologia, Plano Nacional de Agroecologia. Então, ela vai identificando possíveis respostas, né? Desigualdades relacionadas à autoestima da mulher não branca, ela não está incluída no programa, a relação de gênero com a família e comunidade pautada pela baixa autoestima, submissão, etc., gerando descrédito, falta de apoio e possivelmente boicote e sabotagem, relações de gênero ligadas à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, considerando que boa parte das famílias são patriarcais no Brasil e em muitos outros lugares, uma iniciativa dessa, o que pode acarretar para mulheres não brancas? É, Será que vai haver boicote, sabotagem, por exemplo, de homens com relação a esse projeto? Ou então até com relação a certas instituições que vão invisibilizar a demanda, as inscrições e políticas específicas de mulheres negras? Então, tudo isso é levado em consideração, ela vai trazendo possíveis respostas que são efeitos da pergunta que ela levantou em razão das limitações. Aí ela vai trabalhando possíveis intervenções e soluções, então trabalhar abertamente o tema do racismo, isso não aparece no projeto, por exemplo, estrutural e as opressões relacionadas às relações de gênero e raciais, com mulheres não brancas e brancas, a relação disso com a comunidade e a família, o projeto que eu lembro que ela analisa, eu não lembro agora o ano especificamente, mas é lá no início dos anos 2000, esse que ela analisa, esse projeto nacional de agroecologia. Mas ele é um projeto que trabalha não muito de forma holística entre a comunidade e a família. É sempre trabalhado numa iniciativa mais individual. A mulher vai lá e pleiteia, ou então as metas são voltadas para mulheres de uma maneira, uma perspectiva muito individualizante. Não leva em consideração a relação dela com as comunidades e como construir, por exemplo, projetos coletivos que venha da comunidade. E, ao mesmo tempo, isso não leva em consideração como o racismo atravessa também essas comunidades. Então, então ela vai trazendo essas outras possíveis intervenções que ela identifica. Tem ali uma outra que é favorecer as mulheres não brancas nos benefícios materiais, com cotas, condições mais facilitadas para acesso, já que há uma super inclusão de gênero. Isso acaba refletindo em certas desigualdades com relação à participação de outros grupos que vão ter dificuldade com relação ao acesso. E depois ela eh, propõe não, localiza, né, alguns resultados de intervenções. Então, se for possível eh, intervir nessa terceira coluna, né? Possíveis soluções e intervenções. Se é possível, por exemplo, trabalhar abertamente o tema do racismo, quais são os resultados dessa intervenção? Isso é muito legal para pensar, inclusive, recomendações. Então, a gente identifica nas análises as limitações de um projeto, os efeitos, por exemplo, negativos, os efeitos discriminatórios, e aí a gente constrói propostas de intervenção, mas a gente também tem que antecipar e discriminar os benefícios. Se for possível conduzir essa medida de intervenção, qual que é o resultado benéfico para essas comunidades, para esses grupos sociais que estão subincluídos, esquecidos, invisibilizados numa política? Então, a possibilidade de resultados que a Isadora traz é aumentar a autoestima, o apoio, o suporte e a confiança das mulheres não brancas, dar uma visibilidade ao tema do racismo estrutural, eh, o aumento de mulheres não brancas, que seja, aumento da participação delas, isso enfrenta o racismo estrutural, melhorar as condições materiais, com maior suporte nas atividades de cuidado. Se você, sabemos que existe toda uma economia do cuidado que está sobrecarregado no trabalho feminino com mulheres, e isso acaba refletindo também numa experiência diferente com mulheres negras, por exemplo. Então, incluir mulheres negras num programa desse, mulheres pobres, entre outros grupos, isso pode ajudar a melhorar as condições materiais dela e aliviar essas atividades de cuidado, inserindo elas, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, essa é um exemplo. É,
Até agora, eu falei da interseccionalidade a partir da Crenshaw, que faz a localização dessas experiências eh, e os atravessamentos que dá nas pessoas e nos grupos sociais. Mas existem diferentes abordagens da interseccionalidade, diferentes formas de aplicar ela. Então, tem as experiências com foco na inclusão dos grupos sociais, que foi o que eu falei até o momento, muito influenciado pelo pensamento da Crenshaw. Nós temos as abordagens que são focadas em processos, então o foco se dá nos efeitos das interações de forças dinâmicas que estão intrincadas entre si nas relações materiais e culturais, que reproduzem padrões de desigualdade e subordinação. Eu gosto muito de trabalhar com processos. No doutorado, inclusive, eu estou trabalhando com uma perspectiva muito de rastreamento desses efeitos. Então, geralmente, nessas abordagens, ao invés de falar em raça, fala em racialização. Ao invés de falar de gênero, vai falar de generificação ou performance de gênero. Ao invés de falar em classe, vai falar em exploração econômica. Então, está focando muito nos efeitos, nos processos dessas relações de poder que estão produzindo padrões. Então, não olha muito para as experiências individualizantes, digamos assim, de grupos sociais. Temos também a abordagem focada nos sistemas, então, foco nas instituições. Então, entende-se nessas abordagens que as sociedades são sistemas historicamente construídas por desigualdades e arbitrariamente limitadas por instituições sociais, como a economia, o mercado, a escola, por exemplo, e aí faz uma análise dessas instituições como sendo, produzindo e sendo reproduzidas por, por dinâmicas raciais, de gênero e tantas outras. E tem o foco nas estruturas, que vai tentar localizar as múltiplas hierarquias e formas de poder imbrincadas devido à natureza estrutural e estruturante de raça, de gênero, ou seja, vai olhar constituições históricas, colonização, condições geopolíticas, que são essas estruturas, de poder que governam o nosso mundo. Então, são abordagens diferentes e que possuem, em nível metodológico, níveis de análise, basicamente são níveis de análise diferentes. Então, em experiências, foco em inclusão funcionais, dá para fazer num nível local, mas também nacional, e aí cada um vai aumentando o nível de análise. Eu entendo, por outro lado, que, primeiro, todos esses níveis, todas essas abordagens, dá para aplicar com a ferramenta anterior que eu disse, dá para implementar. E além disso, dá para trabalhar todas elas em conjunto. Dá para fazer um atravessamento nesses níveis. Olhar todos esses níveis de forma imbricada entre si. Então, trazendo estruturas, sistemas, processos e os grupos sociais e analisando tudo isso em conjunto. O conceito-chave para fazer isso, já que a interseccionalidade não prevê essa forma de imbricar todos esses níveis de análise, é a transversalidade. Então, a transversalidade é uma abordagem que visa integrar diferentes áreas, temas, atores, em torno de um objetivo comum ou um conjunto de objetivos específicos. Então, é uma abordagem que é multidimensional, ela integra várias coisas e aí ela busca superar a fragmentação dos níveis e temáticas para considerar as interconexões e as interdependências entre esses diferentes níveis de um problema, de um desafio. Então, eu gosto da imagem da árvore, porque a forma como a gente geralmente instrumentaliza uma análise, a forma como a gente lê a realidade, é tudo dentro de caixinhas. Então, a gente separa o local do nacional, do regional, do global, e separa os temas, né? As políticas econômicas, está separado do social, está separado do cultural, do ambiental. E a transversalidade vai entender que essas caixinhas, essa forma de ler a realidade é artificial. A realidade é muito mais complexa, muito mais imbricada e com vários atravessamentos. É como se fosse a raiz dessa árvore. Está tudo conectado e não dá para identificar separações e compartimentos. É tudo interligado, emaranhado.
Então, a transversalidade é uma lente analítica que ajuda a configurar o nosso olhar para enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, para enxergar os problemas ou situações de uma forma mais diferente, atravessando todos esses temas, os atores e interrelacionando eles. Então, existem dinâmicas, né, transversais, tem a horizontal e a vertical. Então, a horizontal seria verificar essas dinâmicas que atravessam diferentes temas, que articulam com diferentes atores no mesmo nível, por exemplo, no mesmo nível doméstico, no mesmo nível institucional, verificando várias agências, burocracias, instituições, seja do governo ou fora do governo, da sociedade civil. Então, no nível horizontal, verificando como se dá o atravessamento de tudo isso. E o vertical seria olhar as dinâmicas que atravessam diferentes escalas que são interdependentes entre si, ou seja, cada uma influenciando a outra, uma escala local, nacional, regional e global. Aqui é um trecho eh, de um artigo que eu escrevi em conjunto com a professora Marta, onde a gente faz uma análise da política externa brasileira, só para trazer um exemplo de como é que a gente vê esses atravessamentos de forma transescalar, né, em várias escalas. Então, podemos verificar como as tendências à cooperação, as crises e os impasses nas negociações multilaterais e na própria governança do sistema internacional, que é a escala global, influenciam os projetos de cooperação e as percepções sobre investimentos realizados para promover a integração regional, escala regional, e a distribuição de recursos na sociedade, por exemplo, a escala nacional. Podemos verificar como a coordenação de uma política integrada entre países sul-americanos, a escala regional, influenciam as reformas institucionais e os espaços de participação nas arenas da ordem mundial, que é a escala global, bem como levanta os embates sociais e políticos e culturais entre o Estado e a sociedade, escala nacional. Então, uma lente que faz o atravessamento em diferentes escalas. Esse é uma parte, um trecho do nosso artigo que a gente está mostrando um exemplo de como isso pode ser instrumentalizado. Então, aqui eu quero. É um exercício, né? Um exemplo. É, então, eu separei aqui três temas. Nós temos ali o tema da dívida pública externa, mudanças climáticas e investimentos. E aí eu quero fazer um atravessamento aqui com vocês, trazer algumas reflexões sobre a instrumentalização dessa transversalidade em temas em diferentes escalas. Então, por exemplo, existem várias pesquisas, várias não, né? Tem pesquisas consideráveis, relatórios de organizações demonstrando, por exemplo, da UNCTAD, que países com endividamento elevado acabam gastando mais com o pagamento de juros, de sobretaxas, e que isso é superior aos gastos com educação ou saúde. Essa vulnerabilidade à dívida expõe esses países, principalmente os de baixa renda e de média renda, a crises em cascata, o que acarreta em cortes orçamentários que agravam as desigualdades. E aí a acumulação, o peso dessa dívida deixa esses países, né, vulneráveis, prejudica o desenvolvimento, porque não conseguem investir em medidas importantes para se adaptar aos efeitos negativos dos desastres ambientais e climáticos. Isso sem falar que as mudanças climáticas também podem gerar mais dívidas. Então, países sem receitas vão depender de mais empréstimos. E aí, para atrair moedas estrangeiras, esses países, sem contar que a moeda estrangeira, né, é em dólar, muitas vezes, isso tem um peso significativo, que é distribuído de forma desproporcional para os países, é uma moeda cara para muitos países. Então, para atrair essa moeda estrangeira, os países sobreendividados, eles acabam tendo que depender de indústrias extrativistas, exploração de combustíveis fósseis e outros recursos naturais em grande escala. Isso tem um impacto ambiental. Acelera-se o investimento em agricultura industrial, muitas vezes, que pode produzir exportações de mercadorias como óleo,
de palma, soja, para atrair essa moeda estrangeira. E aí todos esses investimentos, eles são reconhecidos como contribuintes para as mudanças climáticas. E isso, né, tem um impacto em mulheres, pessoas pobres, grupos racializados, porque eles são os primeiros a perder o acesso aos serviços públicos, porque o Estado está sobrecarregando os recursos para o pagamento de juros. Então, acaba ocorrendo muitas vezes privatização, cortes, e eles são os primeiros a sofrer. Inclusive sofrer com os danos das mudanças climáticas. Então, percebe-se que houve um atravessamento de vários temas que estão interligados entre si, e ao mesmo tempo de várias escalas, desde a questão do endividamento externo, isso está ligado com o sistema financeiro, com o sistema econômico, até mesmo a capacidade do Estado e como isso reflete nas populações. E isso tudo gera desigualdade. E aí eu poderia trazer muitos outros temas para trabalhar aqui. Por exemplo, eu poderia colocar aqui trabalho, eu não coloquei. Então, quando geralmente essas indústrias extrativistas, agricultura em grande escala, industrial, isso acaba tendo um público específico que vai trabalhar para isso. Vai trabalhar nesses lugares que geralmente são afastados das zonas urbanas, eh, muitas vezes onde as leis do Estado não chegam. Então, muito frequente você vê em casos, nas notícias, nesses locais, mulheres, crianças, pessoas que vivem no ambiente rural trabalhando nesses locais, que geram uma, uma, uma penosidade nos direitos trabalhistas, na questão do emprego, empregos precários, sem seguridade e proteção social, os salários são baixos. É muito comum nesses casos, né? Eu já vi várias pesquisas falando sobre como esses lugares afastados de exploração dos combustíveis fósseis e tudo mais. Acaba tendo muita concentração também de homens, o que pode gerar zonas de criminalização e de violência e de assédio sexual, já que o Estado, a fiscalização não chega nesses locais. Isso sem falar que esses recursos, né, a extração desses recursos, por exemplo, a agricultura em grande escala, usa pesticida, isso deteriora a saúde das pessoas, há um enfraquecimento também da segurança alimentar. Então, dá para trabalhar, dá para fazer esses atravessamentos, rastreando esses efeitos discriminatórios. É, Então, passando agora para a combinação da transversalidade e interseccionalidade, como elas se complementam. Eu mostrei para vocês a interseccionalidade como uma ferramenta analítica, depois a transversalidade como uma lente analítica. Agora eu quero pensar em uma proposta de empregar a interseccionalidade como método de uma forma com um olhar transversal. Por quê? Trabalhando aqueles vários níveis e escalas, junto com a interseccionalidade, aplicando interseccionalidade em vários níveis, em vários atravessamentos, isso pode ampliar o combate às estruturas de desigualdade com o rompimento das barreiras, que muitas vezes a gente coloca essas barreiras artificiais, a forma como as pesquisas mainstream, pesquisas tradicionais, acabam não olhando para os efeitos que uma determinada política produz em outros âmbitos, em outros cenários, em outras áreas e com outros grupos também. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito interessante para viabilizar análises multidimensionais e ricas em complexidade. Então, a minha proposta, e aí essa proposta eu criei exclusivamente para oficina, é fazer uma análise começando com um rastreio dos efeitos diferenciados e discriminatórios em termos de gênero, em termos de raça, de sexualidade, e tantos outros marcadores que a gente possa atribuir. Então, a gente vai localizando esses efeitos. Essa localização vai se dar de forma transversal, então, verificando como esses efeitos atravessam os grupos sociais, os estados, bem como os sistemas, que são as instituições, e entender que todo esse quadro, essa análise dos efeitos, junto com o atravessamento dos grupos sociais, dos estados e sistemas, eles estão dentro de uma estrutura. E aí eu estou propondo pensar essa estrutura em termos de desigualdade e violência.
Então, não ter, basicamente, ter um olhar cético, um olhar crítico, sem qualquer ilusão, para reconhecer, as implicações desiguais e violentas que a estrutura que a gente está inserida no mundo, estrutura econômica, estrutura social, estrutura política, qualquer outra, produz, como uma forma de projetos de dominação, produz desigualdade e violência. E aí a gente vai fazendo o rastreio, porque é muito difícil fazer uma análise de toda a estrutura. Então, eu acho mais estratégico localizar efeitos que atravessam grupos, estados e sistemas e pressupor já que essa estrutura é violenta e desigual. E aí, a partir disso, depois, futuramente, ao fazer a análise, propor recomendações. Então, como localizar? Como localizar esses efeitos, né? Meu pressuposto nenhuma ação é neutra em relação a gênero, raça, sexualidade e tantos outros marcadores que a gente possa estabelecer. Está sempre produzindo consequências, sejam elas negativas ou positivas. Então, nenhuma política é neutra, nenhuma medida, nenhuma iniciativa, nenhuma atividade, nenhuma ação que está sendo prevista lá, nenhum orçamento é neutro. Tem uma consequência para alguém, positivamente ou negativamente. Observar como as interrelações das desigualdades se constroem e se reforçam em diferentes áreas e níveis. Aplicar categorias e indicadores como a transversalização de gênero, raça, sexualidade, capacidade, de uma forma explícita. Por que eu coloco explícito? Eu tenho observado, em alguns locais, no nível do discurso, fala muito que está preocupado com a transversalidade de gênero e raça. Mas na análise concreta, a desigualdade específica não é nomeada. E aí subentende-se que raça, gênero, sexualidade estão ali, inclusas em algum momento naquela política, naquela análise. No meu entendimento e de muitas pessoas, a não nomeação é uma forma de esvaziar politicamente a complexidade das interrelações e tornar invisível corpos e as suas experiências, bem como apagar sistema de desigualdade e opressão. Então, se não nomeia, não se trabalha em cima disso. Isso tem uma consequência. A não nomeação específica de desigualdades tem uma consequência. Alguém está sendo deixado de lado, alguém está sendo exposto à violência, alguém está sendo exposto à morte, alguém está sendo exposto a tantas outras situações de desigualdade e opressão. Uma quarta forma é desagregar dados. Então, o que que é isso? É o processo de dividir um conjunto de dados em subconjuntos menores e mais específicos, revelando detalhes e nuances escondidas. Então, exemplo, uma análise sobre a escolaridade da população com base em renda. Uma desagregação de dados envolveria separar subconjuntos em termos de gênero, de raça, de regionalidade, capacidade, analisar mulheres, atravessar a questão de gênero com raça, analisar mulheres negras, atravessar com etnia, analisar mulheres indígenas, populações, enfim, fazer subconjuntos específicos de dados desagregados daquele todo. Isso contribui para comparar eh, diferentes posições de grupos sociais na sociedade, bem como identificar diferenças e semelhanças entre grupos sociais e países, porque ao você localizar e separar subconjuntos específicos, é possível de fazer comparações, e aí identificar esses efeitos discriminatórios e diferenciados entre eles. E depois estabelecer uma cadeia de resultados específicos, que é basicamente aqui conectar os pontos, é a transversalidade. Então, é encontrar resultados entrelaçados. E aí a gente pode utilizar várias categorias. Aqui só algumas sugestões, mas pode ser utilizadas muitas outras. Então, carência, a gente pode olhar a falta de recursos materiais básicos, imediatos, para atender às necessidades fundamentais. Então, como que eu faço? Posso rastrear esses efeitos discriminatórios olhando a carência da população com relação ao recurso, a carência de um país com relação a um recurso em relação a um sistema financeiro. Então, acesso à educação, acesso à saúde, emprego, renda, acesso ao crédito, transferência de recursos financeiros, investimento em infraestrutura. Então, são carências e a gente pode estabelecer para cada uma dessas categorias níveis de exposição,
baixo, médio, alto, insustentável, são sugestões desses níveis, pode utilizar outros. Inclusive, eu sugiro combinar com uma abordagem também quantitativa. É interessante os números, isso inclusive convencem decisores de política, né? A questão dos números. É importante mensurar vulnerabilidade, então a suscetibilidade a riscos e ameaças, por exemplo, o risco cambial, sobretaxas, mudanças climáticas, que podem comprometer o bem-estar socioeconômico de um país e também de grupos minoritários, grupos discriminados, vulnerabilizados. A dependência, que é a subordinação a um agente externo, ou poder que limita a autonomia e a liberdade de escolha, por exemplo, acesso a crédito. Muitos países de baixa renda e baixa e renda média são dependentes eh, de, de recursos externos de acesso do crédito que estão localizados, por exemplo, em instituições financeiras internacionais. E aí, qual que é o nível de dependência? Porque se um recurso não chega para um país rico, será que ele vai ter a mesma limitação do que um país de baixa renda, de baixa média, de pequena renda? A adaptação, que é a capacidade de ajustar-se às mudanças do ambiente, no contexto, no sistema, e processos participativos, participação em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão, por exemplo, qual que é o nível de exposição, o nível, né, do poder de voto e o número de cadeiras de países africanos no FMI, com relação a países europeus, por exemplo. Então, a gente pode mensurar estabelecer indicadores desses níveis de posição junto com essas categorias para identificar e rastrear os efeitos discriminatórios e diferenciados. E aí, onde a gente localiza, né? É preciso adotar uma abordagem transversal, inclusive nas fontes de dados, porque se a ideia é fazer um atravessamento de temas e de escalas, os dados também têm que refletir isso, as fontes têm que refletir isso. Então, diversificar as fontes, dados globais, regionais, nacionais, levantar estudos e investigações específicas sobre gênero e raça, seja instituições do governo, instituições internacionais, centros de pesquisa, universidades, muitas organizações da sociedade civil fazem esse levantamento. Então, diversificar essas fontes. Eh, Olhar para políticas e regulamentações implementadas, tem várias instituições, como a ONU, que tem, por exemplo, sistemas de indicadores sensíveis a gênero. Tem outras instituições também da sociedade civil que constroem indicadores sensíveis à raça, gênero, a questões de vulnerabilidade a mudanças climáticas, com enfoque a direitos humanos. Então, é interessante levantar de uma forma transversal e diversificada essas fontes em diferentes locais. Institutos, né, de estatísticas, unidades especializadas, então tem ONU Mulheres, a CEPAL, PNUD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, que apresentam, inclusive, dados desagregados. Não tem muitos com relação à raça, eu confesso que é uma dificuldade, mas tem com relação a gênero. Então, eu acho que a forma é pegar esses dados e cruzar com outros diversificar as fontes. E outro ponto interessante fez a localização desses efeitos discriminatórios, vamos propor, então, recomendações com sensibilidade interseccional e olhar transversal. Então, eu acho que uma forma de ajudar a propor recomendações de como a gente levantou aquele monte de informações sobre os problemas que existem, as de desigualdade e sistemas de opressão. E uma forma de separar essas informações é verificando quais são as necessidades práticas e quais são os interesses estratégicos. Tem uma diferença entre eles. As necessidades práticas, elas geralmente estão ligadas com carências nas condições de vida, seja das pessoas, seja dos grupos sociais e também uma carência na própria questão do Estado. Como eu disse, alimentação, educação, emprego, vacina, financiamento climático, acesso ao crédito.
É, eles são de satisfação curta, de um curto espaço de tempo. Eu ofereci um serviço, ofereci aquilo, satisfez. E eles são facilmente observáveis e quantificáveis. Por exemplo, qual é a quantidade de vacinas que estão sendo enviadas ou não para um determinado país. É possível de quantificar essas informações. Aonde está chegando o saneamento básico? É possível de quantificar as regiões internamente dentro de um país. É, Só que elas não comportam mudanças nas relações de poder, porque elas não questionam os fundamentos estruturais da desigualdade. Elas estão ligadas às condições materiais, satisfez, é de curto prazo e não muda as dinâmicas das relações de poder. Mas elas são importantes, porque na hora de propor recomendações, pode-se combinar necessidades práticas e interesses estratégicos. Até porque os interesses estratégicos, eles são mais abstratos. Eles estão relacionados com regras e tradições culturais que determinam a posição econômica, social e política dos grupos sociais e também as posições dos países no sistema internacional. Então, ou seja, eles são contextuais, eles questionam os fundamentos da desigualdade, porque eles são estruturais. Então, temas ou interesses estratégicos, melhor divisão sexual do trabalho, violência de gênero e racial, acesso desigual à participação e poder na tomada de decisões em nível comunitário, nível social, evasão e elisão fiscal. Então, é, isso são interesses estratégicos, eles estão mais ligados à ordem estrutural. A satisfação é de longo prazo, envolve todo um processo, muitas vezes, de conscientização e de reformas estruturais, de incrementos que vão, ao longo do tempo, mudar a dinâmica de uma sociedade. Eles são de difícil observação, como eu disse, eles são mais abstratos, e também de difícil quantificação, mas precisam ser levados em consideração. E aí, numa proposta de recomendações com sensibilidade interseccional, atravessar, tanto nas necessidades práticas quanto nos interesses estratégicos, essas dinâmicas da racialização, da generificação, da sexualização, ou melhor, da performance de gênero, questões de capacidade, deficiência, o regionalismo, questões de classe, diferenças entre o urbano e o rural, que também isso impacta na produção de desigualdades, há um distanciamento entre essas localidades geográficas. Então, construir essas recomendações e separar essas necessidades e práticas estratégicos, levar em consideração a intersecção delas. É, Aqui eu queria trazer, então, alguns dados para eu começar a refletir e passar para vocês algumas informações que eu tenho refletido na construção desse webinário sobre a aplicação dessa proposta que eu fiz agora com vocês, a proposta da interseccionalidade como método com um olhar transversal. Então, eu peguei aqui alguns dados de alguns relatórios. Esse aqui são dados da UNCTAD do ano passado. Então, aqui é sobre o serviço da dívida e como isso impacta, no caso, está separado, acho que por continente, não tem alguns países, mas também continentes. Então, quando os países em desenvolvimento de baixa e média renda pedem dinheiro emprestado, eles têm taxas de juros muito elevadas em comparação com os países desenvolvidos, com os países ricos. Se olhar no gráfico à esquerda, os países africanos, eles contraem empréstimos em média, a uma taxa de juros 4 vezes superior à dos Estados Unidos e até 8 vezes superior à Alemanha. Então, isso é um rastreamento, por exemplo, que a gente pode já identificar de um efeito de uma discriminatório diferenciado com relação à taxa de juros. E esses elevados custos dos empréstimos, eles dificultam a vida dos países em desenvolvimento. Dificulta a questão do financiamento de investimentos importantes, que por sua vez vão prejudicar ainda mais a sustentabilidade da dívida e o progresso rumo a um desenvolvimento sustentável. Então, aqui à direita, nós temos aqui também da UNCTAD, uma análise com dados
avaliando a diferença da taxa de juros e do serviço da dívida com relação ao serviço, ao direcionamento dos recursos para a educação, da saúde e investimento. Então, essa linha amarela aqui é a questão do pagamento do serviço da dívida. Então, no continente africano, o montante gasto em pagamentos de juros, né, é superior aos gastos com educação e saúde. Nos países em desenvolvimento da Ásia e da Oceania, excluindo a China, o pagamento do serviço à dívida afeta mais a questão da saúde. E na América Latina e no Caribe, o pagamento da taxa de juros do serviço da dívida acaba afetando os investimentos, possíveis investimentos, potenciais investimentos que poderiam estar sendo feitos num país como questão de infraestrutura. Então, assim, o serviço da dívida, ele afeta desproporcionalmente, tem efeitos diferenciados, discriminados no mundo do sul global, o sul global. Só que as experiências, a forma como isso vai afetar cada um dos países é diferente. Então, enquanto na África vai ser experiências voltadas para no âmbito da saúde e educação. Isso vai ter um impacto na população no âmbito da saúde e educação. Enquanto na Ásia e na China, com exceção da China, é só na saúde. E com relação à América Latina e Caribe, é com relação aos investimentos. Mas em todo o mundo, o peso da dívida está impedindo investimentos, e o progresso do desenvolvimento, a sustentabilidade da, da vida desses países. O que mais que eu posso trazer daqui de reflexões? Esse cenário de sobreendividamento, bem como qualquer política de ajustamento ou avaliação da sustentabilidade da dívida, ela afeta diretamente também as mulheres em toda a sua diversidade. Grupos racializados, grupos étnicos, populações pobres, tendo em vista a redução, então, desses gastos, né, em saúde, em educação e em infraestrutura. Por exemplo, o encerramento de instalações em saúde, a extinção de programas de capacitação e treinamento, a falta de pessoal em hospitais pode contribuir para o aumento da taxa de mortalidade materna, pode contribuir para o aumento da violência obstétrica em mulheres negras e racializadas, eh, pode acabar acabar trazendo um prejuízo eh, nos cuidados e no acompanhamento da população trans. Então, em razão da falta de pessoal, falta de treinamento. Então, o que acontece num nível sistêmico, nas instituições, ou então no nível internacional, na economia política e financeira, isso impacta a vida interna dos países. Então, organizar meu pensamento melhor. Os efeitos discriminatórios não estão somente na distinção, no tratamento diferenciado na taxa de juros entre os países do sul global com relação aos países ricos, como vimos. Isso já é um efeito diferenciado e discriminatório. Mas também internamente ao país, a gente pode verificar também a consequência desses efeitos diferenciados e discriminatórios na população, em diferentes segmentos, como eu disse agora há pouco. É, Outro exemplo, o sucateamento da educação pode aumentar a taxa de analfabetismo em populações pobres e racializadas, o que pode acarretar em prejuízos e desvantagens para a inserção desses grupos no mercado de trabalho. Enfim, qualquer redução nos gastos e a privatização nessas áreas altera a dinâmica na gestão do cuidado. Até porque a força de trabalho nesses setores sociais, na economia do cuidado, ela é feminizada. Então, acaba tendo efeitos diferenciados entre as mulheres. A falta de recursos também na saúde leva mulheres pobres, a pessoas trans, de classes populares, populações negras, a contrair empréstimos para pagamento de cuidados, já que está tendo cortes, está tendo privatização no Estado. E esses empréstimos que essas pessoas acabam contraindo são com taxas de juros elevadas, muitos deles estão localizados no setor informal, o que acaba acarretando mais o empobrecimento desses grupos. Que mais? Em lares de classes populares, uma crise assistencial, a falta de recurso para a construção de creches, por exemplo, também
acaba se expressando numa sobrecarga de trabalho não remunerado. A sobrecarga desse trabalho de cuidado, que não é remunerado, está associada a um superendividamento e aí a falta de acesso à proteção social para mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans. É, que mais que dá para extrair só de fazendo um atravessamento e aplicando a interseccionalidade disso? Hum, Também podemos pensar na questão da concentração de riqueza, porque se os países do sul global, países de baixa e média renda, estão gastando mais com o pagamento da dívida do que investindo em sua população, isso também ocorre, né, a privatização estrangeira, empresas estrangeiras se instalando no país para dar conta de oferecer esses serviços que acabam oferecendo com custo, né, caro, e isso acaba enriquecendo as empresas a custas da população. Ou seja, a sustentabilidade da dívida de um país se assenta na autoexploração das famílias e das mulheres que compõem, aprofundando, né, as crises na reprodução social e do cuidado. Então, é isso, pensar de maneira transversal, interseccional e rastreando esses efeitos. E aí vai combinando com outros dados, fazendo outras perguntas, para tentar identificar esses efeitos. Aqui é outra tabela de dados, esse aqui da ActionAid, que faz uma relação bem interessante entre dívida e clima. Então, se eu não me engano, são 63 países que esse relatório analisa. Eu dei só um recorte para não ficar muito minúsculo na tela e ficar várias telas também, que só aparece os 20 primeiros, mas foram 63 países, basicamente todos do sul global, com uma grande quantidade no continente africano, mas também tem países na Ásia e na América Latina. E aí, de acordo com os dados, né? É, 9 dos países mais vulneráveis às alterações climáticas já estão em situação de sobreendividamento ou crise. 20 países vulneráveis ao clima correm alto risco de sobreendividamento. 20 países com risco moderado de sobreendividamento, é, ou melhor, 20 países já estão com risco moderado de sobreendividamento. Apenas 4 países vulneráveis ao clima correm com um baixo risco de sobreendividamento. É bem interessante essa tabela, porque ela vai relacionando a questão do endividamento desses países, o risco deles, né, o sobreendividamento, com níveis de exposição de indicadores, então moderado, alto, baixo, e vai relacionando isso também com relação à vulnerabilidade climática. E aí a gente pode pensar também, refletir interseccionalmente, transversalmente sobre os efeitos disso. Então, o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas pode ser um fardo para pessoas que dependem significativamente dos recursos naturais. Então, quando eu comentei lá atrás na transversalidade como lente analítica, eu discuti a questão de que do endividamento, né, os países de baixa renda e média renda acabam utilizando do extrativismo e da agricultura industrial em larga escala para atrair moeda estrangeira. Essa estratégia constantemente gera conflitos territoriais com populações indígenas, por exemplo. Ainda acaba minando os meios de subsistência, as iniciativas de economia ecológica, ou agroecológica, mulheres, populações indígenas, ribeirinhos, tendem a depender mais dos recursos naturais para subsistência, inclusive dependem da agricultura, da silvicultura e da pesca como fonte de emprego, principalmente em países de baixa e média, renda, e o, so- o- a questão de instalação de agricultura industrial tem um impacto na vida deles. Então, o sobreendividamento é um fardo, pode ser um fardo para muitas pessoas vulneráveis a ela, a isso, a essa questão. Além disso, o impacto dos fenômenos climáticos extremos e riscos ambientais aumenta a carga de trabalho doméstico não remunerado para mulheres, porque elas precisam, né, acabam se dedicando mais às horas para garantir água, alimentos e energia para cozinhar e aquecer as suas casas. Enfim, a escassez de recursos naturais e a degradação ambiental ligados ao colapso climático, eles ampliam inúmeras desigualdades. E a gente vai pensando em várias possibilidades. Que mais dá para a gente pensar?
Refugiados, populações deslocadas por desastres ambientais também acabam enfrentando extorsão, exploração, eh, assédio sexual, casamentos forçados, tráfico de seres humanos. Porque se o Estado está sobreendividado, ou na questão da dívida, vai gerar um custo para ele, que ele vai ter que pedir financiamento para combater, pedir acesso a crédito para combater essas mudanças, mas também os desastres que ocorreram. é, Populações vulneráveis, minorias étnicas, refugiados, vão ser os últimos a serem a receber esses recursos. Esses recursos vão ser direcionados a questões que o Estado vão considerar como estratégico. Então, tem um custo, né? Um fardo que se manifesta em forma, inclusive, de não só desigualdade, mas, como eu disse, pensar a estrutura em termos de violência. Isso se expressa em uma violência. Outro exemplo aqui é a questão da concentração de riqueza, né? Muito tem se falado sobre esse tema. 1% dos mais ricos possui 45% de todos os ativos financeiros globais. Essa riqueza está concentrada em países do norte global. Os lucros das megas corporações são usados para beneficiar, os acionistas. E, segundo dados da Oxfam, num relatório que eles soltaram esse ano, analisando essa questão da concentração de riqueza em megas corporações, é, eles trazem, né, que as populações discriminadas e excluídas de direitos por raça e etnia, eles acabam enfrentando exploração nas cadeias de abastecimento, e as pessoas brancas se beneficiam desproporcionalmente disso, né, dos lucros gerados pelas empresas. É, Aqui nos dados, à esquerda, ele faz uma comparação de como houve um aumento da concentração de riqueza em alguns países, né, para todos do norte global, inclusive no período de pandemia, entre 2020 a 2022. Ali, em 2022 houve um aumento significativamente da concentração de renda e, comparativamente, né, um empobrecimento do restante da população no mundo. Aqui à direita, na imagem mais abaixo, inferior, sobre a questão da concentração da renda do mercado em pequenas empresas que controla 40% do mercado global de sementes. Então, 40% do mercado global de sementes está concentrado em apenas duas empresas no ano de 2020, quando foi avaliado isso. Isso gera também efeitos. Por exemplo, essas empresas contribuem significativamente para o colapso climático. Muitas investem e lucram com combustíveis fósseis e bloqueiam qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de avanço de política, de pauta para a transição ecológica rápida e justa. E então, essa é uma forma de pensar, né, transversalmente e interseccionalmente, pegando um tema de concentração de riqueza e rastreando eh, esses efeitos discriminatórios em grupos, em países, nas populações e tudo mais. Outro tema que eu separei, que eu gostaria de falar para vocês, é a questão dos minérios, né? Muito se fala na transição energética e na questão da transferência do conhecimento e, e da tecnologia. Que, né, a gente sabe que nas discussões, nos debates, está concentrado essa tecnologia, esse conhecimento no norte global, que adiantou a sua transição energética em alguns sentidos, em alguns setores. Mas pouco se fala na questão dos minérios, porque para fazer a transição energética, exige um aumento enorme na procura de minerais que são cruciais, e não apenas na transferência de tecnologia e conhecimento. Então, a produção de veículos elétricos, de armazenamento de baterias, de painéis solares, de turbinas eólicas, exigem cobre, zinco e silício numa escala, assim, 6 vezes maior quantidade atual, segundo projeções da Agência Internacional de Energia. A extração desses minérios também é muito crítica, porque a geração dessa energia exige um uso
de muito mais minerais e metais com relação à geração de energia suja e intensiva em carbono. E esses minerais estão localizados em países do sul global, muitos deles, né? E aí, o que a extração deles vai significar para as populações discriminadas por gênero, raça e etnia? Então, isso é uma coisa a se pensar também de maneira transversal e aplicando a interseccionalidade sobre a transição energética. Ela será justa para quem? Quem será excluído? Qual vai ser os impactos da extração enorme desses minérios? Aqui é só chegou ontem para mim uma notícia sobre isso, que eu aproveitei e trouxe para vocês, né? Aqui no Brasil, tem se espalhado significativamente na costa do Nordeste brasileiro as megas eólicas, né? E com isso tem se privatizado áreas enormes que bloqueiam o acesso a áreas, praias, mangues, dunas. As populações e ecossistemas têm sido afetadas com relação à instalação e construção dessas usinas dessas eólicas, né? Comunidades demandadas por terras são isoladas, acaba gerando conflitos históricos fundiários. Além disso, como o cercamento dessas terras, como na margem à esquerda, está escrito na placa, né? Aviso, propriedade privada, entrada proibida. E aí ele tem várias esses cataventos, né? Eu chamo de catavento, essas estruturas, né? Para gerar energia eólica. Então, isso acaba minando a pesca artesanal, a agricultura familiar. Isso prejudica o suprimento alimentar de muitas famílias, ameaça a soberania e a segurança alimentar e nutricional de comunidades. Sem falar que tem alguns estudos que demonstram que as obras para construção e implantação da infraestrutura, elas são temporárias e precarizadas. Além disso, há um crescimento de uma população masculina que vão trabalhar nessas áreas, o que pode gerar um agravamento de vulnerabilidades às juventudes e às mulheres com exploração sexual, gravidez indesejada, porque, como eu disse no outro exemplo, acabam geralmente gerando zonas de criminalidade e onde a lei não chega, que são afastadas. É, Sem contar empresas estrangeiras, que acabam precarizando nos contratos os direitos trabalhistas. Além disso, toda a instalação, o trabalho disso, né, acaba da instalação dessas torres eólicas gera riscos de doenças respiratórias aos trabalhadores devido ao material em suspensão, que é essa poeira que fica constantemente levantada, devido ao trânsito de veículos pesados e maquinários. Geralmente, pessoas que vão trabalhar nesses lugares são racializadas, são pobres, eh, então isso impacta na saúde. Que mais? A convivência permanente também com a poluição sonora pode causar doenças associadas a ela, auditivas. Então, tudo isso, aplicando a interseccionalidade e transalidade, a gente consegue pensar como uma política econômica, como uma política ambiental que está sendo planejada ou que está sendo discutida num debate internacional, o quanto às vezes acaba invisibilizando, subincluindo, grupos vulneráveis, grupos que serão discriminados na condução dessas medidas, nessas políticas. Aqui eu queria só para encerrar, falar só um pouquinho sobre um estudo que eu fiz de um projeto de desenvolvimento que foi publicado como artigo. Então, eu fiz uma análise sobre o Porto Maravilha. Foi um projeto que foi criado por uma lei municipal do Rio de Janeiro lá em 2009, a partir de uma parceria privada da prefeitura com algumas construtoras, com incentivo do governo em vários níveis do governo. O foco inicial era a zona portuária do Rio, que englobava os bairros ali Saúde, Gamboa e Santo Cristo, mas depois o projeto foi crescendo e acabou pegando outras áreas eh, do Rio. E aí o objetivo da minha pesquisa foi explorar essa reprodução da raça,
no desenvolvimento a partir da identificação de algumas práticas cotidianas que acabaram legitimando as operações de poder para hierarquizar e depreciar grupos, sociedades e nações racializadas, particularmente no contexto, né, do projeto Porto Maravilha. No caso, eu trabalhei então só com os efeitos da racialização. Trabalhei mais com a perspectiva aqui nesse projeto de transversalidade do que interseccionalidade. E aí eu parto do pressuposto, né? Eu sempre entendo que, para mim, o desenvolvimento não é acidentalmente racializado, mas ele faz isso de uma forma historicamente pragmática. Então, eu gosto de pensar o desenvolvimento como intrinsecamente ligado a processos de racialização. Eu me inspirei muito numa autora chamada Kalpana Wilson, que eu gosto, que ela vai trabalhar o desenvolvimento também ligado a processos de generificação e racialização. E aí eu tento fazer a localização, e faço, né, de três concepções discursivas do desenvolvimento: o colonial, o modernizador e o contemporâneo. Eu não vou discutir cada um deles, que entra em teoria, não é esse o objetivo. Eu queria mais só mostrar para vocês como é que eu fiz o rastreamento desses efeitos. Mas antes, eu só sinalizar que o desenvolvimento, né, ele tem se expressado de diferentes formas a nível discursivo ao longo do tempo, mas os seus processos e suas práticas de exploração do mundo e racialização se mantêm de uma forma bem consistente, bem pragmática, desorganizando e desmantelando territorialidades, culturas e populações racializadas. Mas eu vou focar mais no desenvolvimento contemporâneo, né? Então, a Kalpana traz uma parte aqui que eu selecionei de fala dela, que há uma preocupação exclusiva nos projetos de desenvolvimento com tendências universalizantes, dentro de projetos intervencionistas que minimizam seu papel na reprodução e intensificação, tanto da desigualdade quanto da diferença do espaço. Então, isso não tem sido em consideração. Quando se coloca, é sempre numa desigualdade de maneira muito ampla, não trabalhando os impactos diferenciados que isso pode ocorrer entre países, dentro de um único país, com relação a diferentes grupos sociais. Então, estou pensando aqui o desenvolvimento e pensar também nas políticas econômicas como são atravessadas por uma violência estrutural e que são muitas vezes impostas de forma coercitiva e que nesse processo acaba ocorrendo a descartibilidade de corpos racializados, mas também generificados, entre outros. E aí, a partir disso, eu faço o outro argumento meu, né, é o que o projeto do Porto Maravilha produziu: a desumanização e o combate da vida pública autônoma da população local, bem como promover o apagamento e o aniquilamento de modos de vida tradicionais e culturais e da memória e história de grupos racializados. Então, só para dar um exemplo, né, alguns exemplos, é, o processo de implementação do projeto Porto Maravilha, bem como a execução dele, ele acabou se apoiando discursivamente em algumas palavrinhas, né, em alguns signos, eh, que foi degradação de áreas, revitalização, requalificação, recuperar para uso público, vazio demográfico, ou seja, tudo isso sinalizava que era necessário revitalizar a zona portuária, porque era uma área que não era densamente ocupada por populações, estava degradada. Eram signos que eram colocados para justificar um projeto de desenvolvimento. Acontece que, segundo pesquisas levantadas, eh, na verdade, havia na verdade, uma significativa e uma densidade populacional ali. Uma forte presença de famílias de pessoas negras e pobres, com uma variedade de atividades culturais, o que não é verdade a questão do vazio demográfico. Então, dados do IBGE mostraram que na zona portuária, em 2010, a população era composta por 55 de pessoas negras residentes, 33% de pessoas pobres, 17,6% de extremamente pobres e 43% de favelas.
O que acontece é que elas foram consideradas insignificantes, né, excluídas para para a revitalização dessa área, para a promoção de um suposto desenvolvimento, é, e desconsideradas para também a questão da atração do capital. Até porque o objetivo desse projeto era ampliar a infraestrutura urbana, a reurbanização das vias, a implantação do veículo leve sobre trilhos, que no Rio a gente chama de VLT, a construção de túneis, a construção de redes, ciclovias e teleférico, o levantamento de toda uma estrutura nova de imobiliária urbana, porque a intenção era promover o turismo internacional, atrair investimentos imobiliários, e atrair novos fluxos financeiros, estimular a economia, lançar a região como um novo polo industrial, tudo isso numa ambição de promover todo esse incremento nessa malha urbana, e na infraestrutura de 30 anos, né, como foi planejado inicialmente. Então, requalificar todo esse ambiente, a zona urbana, e promover o desenvolvimento social, ambiental e econômico, como foi colocado, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer é que isso tudo era para atender às exigências de mega eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Então, para atrair esse capital estrangeiro, esse capital estrangeiro, o Brasil sediou esses grandes eventos, então fez toda implementou esse projeto de desenvolvimento para mudar toda essa região, para atrair o turismo e tudo mais. Só que, em compensação, houve práticas que higienizaram a região, que promoveram limpezas étnicas, despejo, desocupação em cortiços e ocupações. Então, várias populações negras e pobres foram retiradas, forçadas, inclusive. Criou-se as operações de choque de ordem, que teve a repressão de ambulantes informais, teve a remoção, né, de pessoas em situação de rua. Tudo isso para empreender o desenvolvimento. Além de outros dados também que eu separei aqui, segundo o dossiê de Comitê Popular da Copa e dos Jogos Olímpicos, de 2015, cerca de 535 famílias foram removidas permanentemente de ocupações. Então, ocupações como Flor do Asfalto, Quilombo das Guerreiras, Zumbi dos Palmares, Casarão Azul, e tantos outros foram retirados, demolidos. Isso aconteceu porque a população local, racializada, teve seu valor reduzido, e porque a sua força de trabalho não foi considerada útil para o capital. E aí coube desmantelar todo esse espaço e deslocar essas populações para espaços cada vez mais distantes. Outra coisa que eu não falei, essas operações de choque de ordem mobilizaram muito o signo de que a zona portuária e essa região tinha um problema de desordem urbana, então tinha que combater. E aí foi, né, sinalizado, criado signos para essas populações que estavam residindo de signos de sujo, de perigoso, de desordeiro, que são signos de racialização, signos que problemáticos e que são efeitos discriminatórios diferenciados que a gente consegue e que eu fui rastreando, identificando, não só no nível discursivo, né, mas com relação às práticas. Houve a desumanização, né, como eu falei, da população local, negra e pobre. Além disso, houve a produção de novos espaços ligados ao embelezamento, ao progresso, ao moderno. Então, como eu disse, o VLT, o teleférico, foi criado um teleférico no Morro da Previdência, eu escrevi Previdência, mas é Morro da Providência, é um erro ali. Teleférico no Morro da Providência, o Boulevard Olímpico, o Museu da Manhã. Então, tudo para atender uma indústria do consumo. Ou seja, há uma higienização do espaço, há um embelezamento dele para atrair turistas. E com isso, desloca da visão dos turistas, desloca daquela região dos olhares
populações negras e racializadas, ambulantes e tantos outros. Essa foto aí é de quando foi construir as linhas do VLT. E aí, ao fazer a escavação, né, começou a encontrar é, vários restos de corpos, esqueletos que são de pessoas que foram escravizadas no passado. Inclusive, nós tem no Rio, né, o Instituto Os Pretos Novos, o maior cemitério da América Latina, que se concentra com esses corpos que foram descartados na época da colonização. E aí, quando eu fui fazer ao, a escavação do asfalto para construir as linhas, foi encontrando essas ossadas. E que na época, quando eu estava morando no Rio, e eu até fiz um outro artigo com o IPN, conduzimos entrevistas, foi revelado que esses materiais. Assim, o IPN é um espaço, e no espaço do IPN tem as ossadas, né, preservadas. Mas o que está fora do espaço do IPN, nas ruas, esses materiais foram coletados e descartados em containers. Então, isso é um descaso com a memória, com a tradição, com a memória da população negra. É, enfim, né? E tem tantas outras questões que também foram é, em- empreendidas em nome do projeto de desenvolvimento e que são, para mim, racializações e que provocaram, a destruição da memória, da tradição, da cultura desses povos. Bom, essa aqui são as referências que eu mobilizei nessa discussão e quero agradecer a atenção de vocês, espero que tenham gostado e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Géser. Já colocaram uma pergunta ali, daqui a pouco eu vou ler ela, mas antes eu queria falar que, enfim, que eu achei que a apresentação, né, foi muito produtiva, né, porque não só, né, deu algo importante aí para o público, que é uma parte mais conceitual, né, começou com uma parte mais conceitual sobre esse significado, né, de interseccionalidade a partir do olhar das feministas negras, né, mas como a gente chamou isso aqui também de oficina, eu acho que o Géser deu muitos exemplos, né, de como fazer, né, de como transversalizar, né, essas discussões étnico-raciais, né, e de como, né, também fazer esse exercício de ter um olhar, uma sensibilidade interseccional. Enfim, a gente sabe que o presidente Lula colocou como uma das prioridades justamente a questão do enfrentamento às desigualdades, mas acho que essa oficina foi muito pensada, né, justamente pelo fato de que muitas das agendas, né, do G20, a questão da mudança climática, né, a própria questão do endividamento, né, muitas delas, né, passaram a indagar, né, como fazer, né, para, de alguma forma, introduzir essas questões. E muitas achavam que as questões raciais, de gênero, etc., não lhe diziam respeito. E acho que o que o Jéssica tentou mostrar aqui é justamente, ó, tem tudo a ver. Mesmo a transição energética, que é vista como sempre como algo muito positivo, né, pode ter um efeito sobre as comunidades, sobretudo sobre aquelas racializadas. É o caso da própria construção das eólicas, né, que vem atingindo essas comunidades. E acho que você mostrou muito bem esse como fazer, né, desagregar dados, nomear. Às vezes a gente fala desigualdades sociais e a gente acha que está tudo ali colocado. Não, desigualdades raciais, né, desigualdades de gênero, de sexualidade, etc. E acho que é muito importante também, né, a gente trazer essas questões e que isso também, né, o tal legado, que isso como um legado para o próximo G20, que vai ser na África do Sul, né, em função dessa troika. Então, queria
agradecer muito o Géser e vou aqui fazer uma pergunta, que é da Maria Carolina Cardim. Como você vê a aproximação política do Brasil com o sul global em relação à economia? O presidente esteve recentemente no Egito em nome do BRICS. Ou seja, acho que essa articulação, né, entre Brasil e sul global, essa aproximação, né, que o Lula tem feito, né, enfim, e aqui em relação à economia. Letícia Carvalho, Géser, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns. Gostaria de saber como você vê a aplicação da interseccionalidade no contexto dos direitos das crianças. Se você tem algo, já pensou algo em relação, né, a essa questão. É, Inácia, tem se falado muito que a eólica é uma forma de energia limpa, mas, por outro lado, foi mostrado o problema com as torres do Nordeste. Então, existe algum planejamento para salvar as comunidades? Enfim, não sei se essa questão, né, mas ela, enfim, indaga se você tem alguma notícia sobre isso, que é isso que a gente estava discutindo anteriormente, né? Que é bem importante sobre esses efeitos das eólicas sobre as comunidades, sobretudo as racializadas. Eu acho que com essas três perguntas, aí se quiser fazer de uma forma mais geral também, a gente encerra, tá bom? Bom, eu agradeço as perguntas e eu vou tentar responder elas. Acho que eu vou começar pela última. Eu não tenho conhecimento se existe planejamento para salvar as comunidades, mas o que eu gostaria de dizer é que antes de intervir no território dessas comunidades, é preciso abrir participação pública. Então, antes mesmo de implementar um projeto para construir, é preciso ouvir, é preciso ir lá conversar, porque entender é, é, possíveis localidades que possam construir, o que que eles entendem sobre isso, como isso vai impactar a vida deles. Então, eu acho que é mais no sentido de pensar antes de produzir já o prejuízo, então vamos antecipar e escutar. E eu acho que qualquer forma também acho que a solução para pensar em salvar essas comunidades também tem que envolver eles, né? Essas comunidades, escutar um processo de participação pública, compreendendo as suas demandas, o como isso está afetando a sua vida, em diferentes níveis, para poder pensar em também outras maneiras de reparação e justiça, né? Sobre a aplicação da interseccionalidade no Dia das Crianças, não é uma área que eu tenho atuado, né? Eu passo esse tema comigo quando eu estudo economia do cuidado, mas não é um tema que eu tenho olhado mesmo. Mas a interseccionalidade, ela é interdisciplinar, então dá para aplicar de diferentes maneiras ela. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que fez um mestrado estudando o direito das crianças indígenas, para mostrar que antes de serem crianças, elas são indígenas, e que possuem questões específicas que muitas vezes o ECA, por exemplo, não contempla ou não é pensado essa intersecção entre infância e etnia e tradição indígena e tudo mais, e os seus modos de vida. Então, dá para aplicar a interseccionalidade de qualquer área de forma interdisciplinar, mas não é uma área que eu tenho pensado. Sobre a última pergunta, ela é perigosa para mim porque tem conflitos de interesses. Mas o que eu penso é que a articulação do Sul Global, ela, em relação à economia, tem se dado muitas vezes de forma bem estratégica. Então, muitas vezes não tem se nomeado como Sul Global, até por uma questão de englobar mais atores e não criar empecilhos, porque tem essa questão, né? Muitas vezes você nomear uma coisa pode criar um problema em um outro lado. Então, muitas vezes há um certo estrategismo do Sul Global, muitas vezes dessas aproximações,
em diferentes temas, não somente na relação da economia, mas principalmente em cenários, em contextos multilaterais. Eu percebo que hoje, né, nos os últimos anos, tem utilizado de uma forma mais estratégica, né, quando a gente fala no nível dos governos. Isso é uma posição diferente com relação ao início dos anos 2000, por exemplo, entre 2005 e 2010, por exemplo, que a aproximação e a articulação do sul global era bem assim, reivindicada e nomeada. Hoje tem sido mais diferente, mais estratégico no sentido, não vamos às vezes nomear, mas estamos fazendo, para não criar nenhuma rixa com outros localizações geográficas, digamos assim. Então, eu penso que essa aproximação, ela tem que acontecer, ela é benéfica, mas muitas vezes não se leva em consideração as especificidades do sul global. O sul global ele é diverso. Então, o sul global, levando em consideração diferenças de regionalidade geográfica, Ásia, África e América Latina têm experiências diferentes. Então, como criar aproximações também com um olhar interseccional para essa regionalidade e essa culturalidade também. Então, muitas vezes, no aspecto econômico, essas diferenciações são subincluídas ou apagadas. Então, é preciso também levar em consideração e pensar em como criar articulações produtivas e benéficas. Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que é o que eu posso dizer no momento. Muito obrigada, Géser. Agradeço muito aqui a sua oficina e desejo aí um ótimo dia para todo mundo. Obrigada e obrigado, pessoal, aí pelo apoio técnico, né, da tradução e das Libras. E também o pessoal que está aí do IRI e do BPC. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Só um comentário, a gente deve colocar o vídeo da oficina no nosso canal do YouTube. Então, para quem perdeu, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Tá bom, Géser? E a gente te manda também. Obrigada a todos e um bom dia.